continuação à aula passada, nós vamos trabalhar agora com as pessoas que podem se excusar do dever de testemunhar. O artigo 206 do Código de Processo Penal, ela prevê que algumas pessoas elas podem não optar em não testemunhar, tendo em vista o vínculo que possui com o réu ou não serem isentas de suas percepções. Tá? Quem são essas pessoas que podem se recusar a testemunhar? O ascendente, o descendente, o afim em linha reta, no caso dos irmãos, tá? O cônjuge, o irmão do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter ou integrar a prova do fato de suas circunstâncias, previsões que nós temos aí no artigo 206 do Código de Processo Penal. Tá? Em que casos, né, que a gente tem muito isso? Exemplo de crimes que são praticados por violência doméstica. Né? Então, tem casos que a gente, o réu está envolvido em questões de violência doméstica, né? Em agressões, tentativa de homicídio e outras situações. Né? Então, nesses casos, os casos de crimes contra a dignidade sexual, que são crimes praticados de forma, não é praticado em local público, enfim, né, que é dentro da residência ou de locais onde tem um fluxo muito menor de pessoas que poderiam presenciar esses fatos, né, e servirem de testemunho. Então, nesses casos, as pessoas são obrigadas a testemunhar, apesar de terem parentesco, apesar de terem um espírito já parcial em relação ao fato. Tá? Então, essas são as pessoas que elas podem se excusar. Então, o ascendente, o descendente, o afim em linha reta, o cônjuge e o irmão do acusado, eles podem dizer, olha, eu fui notificado para comparecer em juízo, para testemunhar, e eu estou optando em não fazer por ter ligação com a sanguínea, com o réu, e eu realmente não quero falar. Então, isso é permitido? É permitido. Exceto, exceção, exceto se por outro modo a gente não tem como obter ou integrar a prova do fato de suas circunstâncias. Exemplo, que a gente pode citar, dos crimes sexuais, dos crimes contra a dignidade sexual, crimes de violência doméstica, enfim, que efetivamente acontece de uma forma mais, mais recluso, e aí então acabam sendo realmente pessoas que presenciaram, pessoas da família, pessoas que têm essa possibilidade de dizer não quero testemunhar. Tá? Essa mesma situação, a gente falou lá do ascendente, do cônjuge, né? Então, no caso do cônjuge, o companheiro também integra esse rol que nós temos aqui previsto no artigo 206, tá? Então, no caso do depoimento dessas pessoas, é de cunho facultativo, ela pode se opor e não testemunhar, mas se ela falar, não, tudo bem, eu concordo, eu quero falar, eu quero, né? Então, nesse caso, como essas pessoas têm vínculos, possuem uma ligação, elas serão ouvidas como informante. Isso significa dizer o quê? Que elas não vão prestar o compromisso de dizer a verdade. Elas podem mentir, essa é uma outra situação que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né? Mas elas não vão prestar o compromisso de dizer a verdade. Né? Então, segundo o artigo 208 do Código de Processo Penal. Tá? Então, esse é um rol de pessoas que, quando ouvidas, serão ouvidas como informantes. Tá? Os deputados e senadores, eles não são obrigados a depor sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram deles receber informações. Tá? Essa é uma previsão do artigo 53, parágrafo 6º da própria Constituição Federal. Tá? Então, essas são pessoas que são de cunho facultativo, tá? Mas nós temos as pessoas que também são proibidas. Tá? Então, só voltando novamente, quais são as pessoas que podem se recusar a depor? Ascendente, descendente, cônjuge, irmão e os afins em linha reta. Essas, que é cunhado, enfim, são pessoas que podem se excusar. Uma vez aceito essa situação, sim, eu vou testemunhar,
elas serão ouvidas como informantes. Né? Por quê? Porque elas não vão prestar o compromisso de dizer a verdade. Tá? Então, as testemunhas, segundo o artigo 208, né? Então, o parente do réu, que apesar de não obrigado a depor, opte por fazê-lo, né? O ascendente, descendente, afim, em linha reta, o cônjuge, o irmão do acusado. Essas pessoas previstas no artigo 206 serão ouvidas como informantes. E mais as que estão no artigo 208, que são os menores de 14 anos e os deficientes mentais. Essas outras pessoas também, quando ouvidas, serão ouvidas como informantes. Tá? A gente não tem um consenso, né? A gente tem então, uma divergência em relação se a lei dispensa a testemunha do compromisso, né? Também essa estaria isenta do dever jurídico de dizer a verdade, né? No caso do informante. Tá? Então, vamos citar um exemplo. Né? Um exemplo que acontece muito. Né? Vamos imaginar que o réu traficante, né? Então foi preso por tráfico de drogas, responde por crime de tráfico, e aí nós temos a oitiva da sua esposa. Né? E aí, como que fica? Né? Ela é obrigada a depor, se ela for depor, ela vai ser ouvida como informante, e como informante ela presta compromisso de dizer a verdade. Né? Então, por exemplo, a gente tem um julgado, né? Tem um material disponível para vocês de que, por exemplo, a STJ reconhece que ela não tem dever jurídico de dizer a verdade e que, se ouvida, vai ser ouvida como informante. Principalmente por ela ter laços extremamente estreitos e que ela não vai querer incriminar o seu companheiro, o seu cônjuge. Né? Então, a gente tem ainda, não temos um consenso em relação a isso. Tá? Então, quem são os informantes? Para a gente fechar, até porque foi questão do trabalho, né, que foi postado. Né? Então, quem são os informantes? Os ascendentes, descendentes, cônjuge, afim, linha reta, o irmão do acusado, mais os menores de 14 e os deficientes mentais. Tá? Esses serão ouvidos como informantes, sem compromisso, sem prestar o compromisso de dizer a verdade. Paralelamente a essa situação, nós temos a previsão no artigo 207 das pessoas que são proibidas de depor. Então, aqui não há uma faculdade, aqui é uma proibição legal. Elas não podem depor, tá? Elas não podem depor em relação a fatos que elas obtiverem em razão da sua função, do seu ministério, do seu ofício, da sua profissão, no qual elas devem guardar o segredo, tá? Salvo se elas forem desobrigadas pela parte para poder prestar o seu depoimento. Tá? Então, essa é uma previsão do artigo 207 do Código de Processo Penal. Então, exemplo, né? Nós temos lá o padre, né, que recebe as confissões, por exemplo, né? Nós temos os psicólogos, né? Nós temos os médicos, psicólogos, advogados. Né? Então, essas pessoas podem fazer, né, desde que desobrigadas pelas partes, mas em razão da função dos segredos que ela recebe, elas não podem depor. Tá? Então, a gente não tem a obrigatoriedade, então elas não podem ser ouvidas. Podem ser ouvidas de outros fatos, que elas saibam que não tem relação nenhuma com a função que elas possuem, né, que elas exercem, mas em relação àquilo que elas recebem, que elas têm o dever de sigilo, elas não poderão ser ouvidas. Tá? E aí nós entramos numa situação que já foi trabalhado via material escrito, que é a questão da arguição. Né? A gente tem essa arguição de contradita ou arguição de parcialidade. Né? Então, quando que eu posso pedir a contradita da testemunha? Quando que eu posso pedir a arguição de uma parcialidade? Né? Como que funciona essa circunstância? Tá? Bom, em relação à contradita, é legal, né? E a gente vai ver mais à frente. Mas a arguição de parcialidade, nós temos algumas pessoas que não estão no rol de pessoas que não podem ser ouvidas, ou que, se ouvidas, elas podem se excusar. Né? Por exemplo, o amigo, o inimigo, por exemplo, do réu, o chefe do réu. Né? Então, são pessoas que, a princípio, são ouvidas como testemunhas.
Tá? Então, eu sei que parece meio estranho, porque no processo civil é um pouco diferente, mas no processo penal, elas são ouvidas como testemunha. Então, o que serve a arguição de parcialidade? Né? E qual a diferença de contradita? E por que quando a gente está em audiência, agora puxando para a parte prática, né, é tudo confundido. Né? Você pede, olha, eu quero contraditar a testemunha, mas a testemunha não está no rol do que deve ser contraditado, sim como arguição de parcialidade. Né? E por que se tem uma confusão em relação a essa situação? Tá? Então vamos fazer aqui uma separação, né? Que às vezes fica meio confuso nos livros, né? E que trabalhando assim, né, fica mais fácil. A contradita, eu só vou contraditar uma testemunha, uma pessoa que está sentada ali com testemunha, informando ao juízo, então só pode ser contraditado as pessoas que são proibidas de depor. Né? Então, aquelas elencadas no artigo 207. Então, é uma pessoa que está sentada ali que vai falar sobre uma situação de sigilo que não foi autorizado e que ela vai ser inquirida em relação a isso. Então, aí eu vou informar, eu vou contraditar essa pessoa em juízo. Né? Eu vou falar, olha, senhor juiz, essa pessoa ela é impossibilitada porque ela exerce a seguinte função, ela recebeu as informações e tem que manter segredo, não foi desobrigada, portanto, eu contradito. E qual é a finalidade do pedido de contradita? É não oitiva dessa pessoa. Né? Então, a finalidade é que a parte peça a contradita para que essa pessoa não seja ouvida em juízo. Então, o juiz vai dispensar a sua oitiva por ela ser proibida de depor. Tá? Então, essa é a função. Em relação ainda, né, eu posso também contraditar a pessoa que tem a faculdade de depor, né, deixando claro, então vamos imaginar que o juiz vai oferecer o compromisso de dizer a verdade para alguém que é informante. Eu vou falar, não, olha, essa pessoa é informante, ela não tem o dever jurídico de dizer a verdade. Então, eu também posso utilizar a contradita em relação a isso, tá? De fazer com que a pessoa seja dispensada do compromisso de dizer a verdade. Tá? A arguição de parcialidade, por sua vez, ela serve para eu destacar ao juiz de que aquela pessoa ela possui algum interesse na causa, apesar dela não ser nem proibida de depor, nem ter a faculdade de depor. Né? Então ela encontra-se num rol que não está previsto legalmente, né? Como amigo íntimo, o inimigo, o chefe do réu, por exemplo, né? no trabalho. Então essas pessoas que não estão nesses rols, eu vou dizer ao juiz, olha, escute sim como testemunha, faça com que preste o compromisso de verdade, mas cuidado. Ela possui um interesse na causa, ela possui ela é muito amiga desse réu, ela é um inimigo desse réu, então o que ela vai dizer, a gente tem que analisar com certa ressalva. Então, no caso da arguição de imparcialidade, a arguição de suspeição, enfim, o que eu quero do juiz? Eu só quero que ele analise com reserva a oitiva dessa pessoa. Então, essa pessoa ela será compromissada de dizer a verdade, sob pena de responder por crime de falso testemunho. E quando o juiz, no momento em que ele vai analisar as provas e que vai sopesar essas provas para formar a sua convicção em relação ao processo, ele vai analisar com reservas essas pessoas. Então, ele vai falar, não, olha, a parte A ou B, né, arguiu essa situação e isso aqui me chama atenção porque realmente o que ela está falando não confere com a prova documental, com a prova ou com a prova testemunhal ou com a prova pericial. Então, só serve para deixar o juiz antenado, ligado, de que essa pessoa possui interesse na causa, mas ela não está contemplada no rol do artigo 207 e nem do artigo 206. Tá? Então, essa é a grande diferença. Contradita. Eu vou contraditar pessoas que são proibidas de depor ou pessoas que têm a faculdade de depor e que estão sendo compromissadas. E que eu quero que elas não sejam compromissadas. Essa é a situação. Arguição de parcialidade eu vou utilizar para as pessoas que não estão nesse rol, mas que possuem interesse na causa. Então, eu vou fazer a arguição.
Qual é o momento antes do colhimento da prova testemunhal? Então, aquela pessoa sentou, tem a qualificação, né? O advogado, vamos imaginar, né? O advogado levanta, ó, por uma questão de ordem, eu quero contraditar a testemunha por causa disso, 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 daquilo. Ele faz a sua fundamentação e o juiz vai colher a opinião, né, do Ministério Público e vai colher as informações da própria testemunha, vendo se isso é verdade ou não, e vai decidir na hora, contradita aceita, deferida, contradita indeferida, né, por quais motivos, e aí o juiz vai decidir na hora. A arguição de parcialidade, a mesma coisa, né? A gente faz isso no momento em que a colheita da oitiva dessa pessoa vai ser feita. Então, é antes dessas circunstâncias. Sentou, foi qualificado, a gente faz essa arguição ou a contradita. Estaria errado fazer a contradita numa arguição de parcialidade em audiência? Não, se a gente for analisar na parte prática, porque existe muito desses erros. Mas aos acadêmicos de direito, sim, estaria totalmente errado. Nós temos diferença e essas diferenças elas devem ser analisadas e ressaltadas pelos acadêmicos, né, e levadas em consideração justamente em concurso público, exame de ordem, há a diferença. Então, por isso que nós temos que saber dessas diferenças. Tá? Ainda, não há impedimento para que a própria parte que arrolou a testemunha, ela contradita a sua própria testemunha ou argumente, né, ou peça a arguição de parcialidade, né? Porque de repente essa situação apareceu posteriormente à indicação dela no rol de testemunhas, né? Então por isso que de repente até a própria parte pode fazer isso, tá? Então aqui nós encerramos a parte de contradita e de arguição de parcialidade.